Bom, vamos falar então dessa pesquisa que foi divulgada agora no início da tarde, né? A segunda-feira de convocação de seleção e também de pesquisa. De acordo com o levantamento realizado entre os dias 9 e 12 de maio, já sem Joaquim Barbosa, Jair Bolsonaro lidera, seguido por Marina e Ciro Gomes. O deputado aparece com 18,3% das intenções de voto, contra 11,2% de Marina e 9% de Ciro. Na sequência, aparecem Geraldo Alckmin com 5,3%, Álvaro Dias com 3% e Fernando Haddad com 2,3%. Os demais não alcançaram nem os 2%. O Instituto MDA também simulou um cenário com o ex-presidente Lula. Nele, o petista aparece disparado na liderança com 32,4%. Ele é seguido por Bolsonaro, 16,7%, Marina Silva, 7,6% e Ciro Gomes, 5,4%. Começo com você, Vera. O que você achou dos números dessa pesquisa já sem o Joaquim Barbosa? Te surpreendeu? Era o que você estava imaginando? Qual que é a tua leitura? Eu achei que foi bom, em primeiro lugar, eles terem feito uma pesquisa em que o Lula aparece em menos cenários do que ele não aparece. Começa a se aproximar do que vai ser a eleição, portanto, da realidade, Patrick. E achei também que ela é relevante porque é a primeira registrada sem o Joaquim Barbosa. Já saíram pesquisas depois que ele deixou o pleito, mas ele ainda constava na lista porque elas haviam sido registradas antes da desistência dele. Achei que o maior beneficiado com a saída do Joaquim Barbosa no primeiro momento foi o Ciro Gomes. Segundo esta pesquisa, ele é quem mais ganha pontos, ele é quem mais cresce em relação ao levantamento anterior. Ele ganha sem o Lula, ele parece ser o maior depositário dos votos que eram do Lula e ganha também na ausência do Joaquim Barbosa. Achei interessante porque eles têm pelo menos dois cenários bastante enxutos. Um com o Alckmin, e esse sim realista, outro em que o candidato do chamado centro é o Henrique Meirelles, esse sem viabilidade nenhuma. Henrique Meirelles não chega a pontuar 1% na pesquisa, mas ainda assim é sondado como um candidato capaz de unir o centro. Então essa não guarda nenhuma relação com a realidade. Achei que o Jair Bolsonaro, apesar de liderar e apesar de ganhar em vários cenários de segundo turno, encontrou se não um teto, ao menos um platô. Ele não oscila muito além dos 20%. Assim como o seu potencial de voto, as pessoas que admitem que votariam nele, também é um outro número que se manteve num patamar parecido. Eram 22% antes, aliás, são 22% agora, pouco menos do que eram antes. Sua rejeição também está mais ou menos no mesmo nível, até subiu um pouquinho dentro da margem de erro. Então, se ele não tem um teto, ele tem pelo menos um platô neste momento da campanha. Isso quer dizer que ele atingiu um patamar do qual, para sair, para subir, vai ter de ter algum fato novo na sua campanha. Então, eu achei os números interessantes e, para o Geraldo Alckmin, desastrosos. Ele chega a 5% no cenário ali com muitos candidatos, 5,3%, é menos do que ele tinha tido anteriormente. Ele só se beneficia nesse cenário em que sai todo mundo, todos os 0,3%, 0,4% são retirados, só fica ele, mesmo assim ele não chega a 10%, a sua rejeição subiu, seu potencial de votos caiu e no segundo turno ele é batido por quase todos os oponentes. É uma situação bastante ruim para quem precisa neste momento atrair apoios, fazer com que candidatos desistam para lhe apoiar. É muito difícil tendo este portfólio para apresentar. Carlos Andreas, a sua leitura dessa primeira pesquisa sem o Joaquim Barbosa? É mais uma pesquisa que não oferece um cenário real, né? No entanto, eu acho importante que o Lula apareça em pelo menos um deles, porque serve de baliza, digamos assim, para que possamos ter um meio de identificar ou estudar para onde iriam os seus votos na sua ausência, né? É uma pesquisa que não traz nenhuma novidade no sentido de que apresenta o cenário bastante engessado. Se a gente pegar a pesquisa anterior desse mesmo instituto, que é de março,
O Lula aparecia, no cenário em que ele consta, com 33, agora 32. O Bolsonaro tinha 16,8, aparece com 16,7 agora. No cenário sem o Lula, ele avançava 20,9 em março, agora foi a 18,3 no cenário 2, aquele que tem o maior número de candidatos. Isso significa, como nós temos falado aqui nesse programa, que o Bolsonaro tem um problema para si. Aí sim a palavra certa, um problema. Talvez tenha encontrado o seu teto. Muita dificuldade de passar da casa dos 20%. E alguém dirá, bom, mas ele é o único que se aproxima dos 20% no cenário real. É verdade. Mas para ir ao segundo turno, parece necessário vencer a casa dos 20%. Isso, então, sobre o Bolsonaro. Nos cenários com o Lula, Marina e Ciro, num patamar modesto, crescem muito naquele sem Lula, né? E são igualmente os beneficiários. Vejam que a pesquisa tem margem de 2,2. Marina Silva, no cenário com Lula, tem 7,6, vai a 11,2, cresce para muito além da margem. O Ciro tem 5,4 e vai a 9, também muito acima da margem, mas muito parecidos os crescimentos dos dois, inclusive no cenário 3, aquele mais enxuto. Qual é o problema do cenário 3, aquele que a princípio parece o mais realista, aquele que tem um funil, menos candidatos? É que você tem ali o Bolsonaro, a Marina Silva, o Ciro Gomes e o Geraldo Alckmin, com 8,1. E não tem o Álvaro Dias, que tudo indica será um segundo candidato de centro. A ausência do Álvaro Dias nesse cenário 3 justifica, porque veja, ele tem 3% no cenário 2, em que o Alckmin tem 5,3%. Tira o Álvaro Dias e é como se os votos fossem inteiramente para o Geraldo, que vai a 8,1%. Bom para o Geraldo, mas é um cenário real, porque tudo indica que, embora os nanicos todos, DEMs da vida, venham a se concentrar e migrar para o Geraldo Alckmin, o Álvaro Dias dificilmente largará esse osso. Então, insisto nisso, mais uma pesquisa que não apresenta um cenário real. Eu fico querendo entender como é que se faz essa metodologia. A destacar também no cenário sem o Lula, os brancos e nulos indo quase à casa dos 30%. Aliás, num deles indo a 30%. Índice altíssimo. Ô Marcelo Madureira, o que você achou dessa primeira pesquisa? Pois ela mais ou menos corrobora aquilo que eu já falo aqui há muito tempo, que tanto Lula como Bolsonaro são candidatos de extremo e por isso mesmo apresentam um teto, né? O do Lula é sempre em torno desses 30%, o Bolsonaro eu acho que é isso, em torno de 20%. Então a minha percepção é que existe uma expectativa por um candidato de centro por parte do eleitorado que não está ainda claramente identificado, né? Até aquele próprio Instituto Eurásia, que é uma coisa que eu acho bastante confiável e tal, eles mesmos dizem que existe uma procura por uma demanda por um candidato de centro que ainda não foi identificado. Eu acho que aquela história é muito cedo para você tirar mais do que essas pesquisas, a não ser ter esses grandes números. Eu não consigo, sinceramente, fazer essas avaliações de quem cresce, quem sobe em função de tira Lula, coloca Lula, tira Bolsonaro, e aí se a Marina sofre, Ciro. Eu acho que está tudo embolado. Na cabeça do eleitor, que é o que interessa, porque a pesquisa nada mais do que isso. Você tirar uma amostra, né, do universo, tirar uma amostra e examinar essa amostra. Ela tem que ser representativa, tem que ter estatisticamente consistente. Aí eu concordo com o Andreasa, você tem que entender melhor a metodologia toda, como é que foi feita. Aí já não cabe, né? Não tem tempo, não é o caso, mas enfim. A pesquisa, o que você pode tirar de concreto nisso é essas conclusões que eu falei. Você tem realmente dois candidatos de extremo, existe uma expectativa aí grande por um candidato de centro que não existe ainda, não foi identificado pelo eleitor, né? E o risco que se corre, se fosse hoje as eleições, é você ficar na síndrome do Rio de Janeiro, né? Que o eleitorado ficou entre Crivella e Freixo. Dois Marcelos que não tem nada a ver com Marcelo Madureira, muito pelo contrário.
Uma coisa, Vera? Sim, eu acho que essa estabilidade a que o Andreasa se referiu, o fato de todos os candidatos manterem mais ou menos os mesmos índices, sem o Lula e sem o Joaquim Barbosa, se deve um pouco a isso que o Madureira identificou. O eleitor ainda não olha para esse escrete, para ficar no tema do dia, e vê ali alguém que ele convocaria, alguém que ele queria no seu time, na sua seleção, para comandar a sua equipe. Esses candidatos ainda vão ter de mostrar a que vieram, vão ter de se mostrar capazes de ser essa nova liderança, de mudar uma série de coisas que as pessoas identificam como erradas na política, na economia, e a gente ainda não entrou nessa fase. Escrevi sobre isso na minha coluna de domingo. Os candidatos ainda são muito tímidos, quando não escamoteiam aquilo que pensam sobre temas econômicos importantes, por exemplo. Então, talvez isso leve o eleitor a olhar para aquilo e não se identificar. Daí o grande número de brancos e nulos também. Então, eu acho que elas são preliminares e pesquisa nessa fase serve para aquilo que eu já falei aqui algumas vezes, ajudar na montagem das alianças, na montagem dos palanques, no raciocínio desse ou daquele, se vale a pena ele prosseguir com a candidatura dele ou bater em retirada logo porque está ficando feio. E aí, para isso, essa pesquisa é bem didática para alguns nomes, né? O fato deles não colocarem 1%, não arredondarem, mostra a insignificância geral daquele balaio de gatos lá que a gente vem falando aqui. Chamou, Madu? Vera, só para complementar, inclusive com relação ao que a Vera está dizendo, o mesmo Instituto Eurásia, nas análises dele, eles dizem que a grande parte do eleitorado identifica na corrupção, principalmente na corrupção, a crise econômica e principalmente o desemprego, que faz com que o eleitorado procure uma candidatura longe do PT e uma tendência para o centro. E que existe, por parte dos candidatos, uma superestimação do valor da importância da TV nessa campanha. Eu sei que o Andreasa vai entrar de sola nisso, mas é o que eles dizem, que existe uma... Eu acredito também que talvez essa campanha ela apresente características absolutamente inéditas, principalmente digamos assim, de uma vascularização, de uma capilarização, de muito boca a boca, muita reunião em casa e tal, muita troca de opinião entre as pessoas, porque um fato é real. O brasileiro hoje é muito mais politizado do que era antigamente. Alguma coisa, Andreasa? Porque eu acho, curiosamente, superestimado esse Instituto Eurásia, né? Repercute muito aqui. Não estou fazendo crítica ao Madureira, não. Repercute muito aqui sem um grande histórico de acerto. Eu sou de Eurásia. Né? Uma coisa... claro, não, porque você trouxe a bala, eu não estou querendo ser descortês, não. Mas tem grandes históricos de acerto, uma coisa meio obscura para mim. E aí identifica a corrupção, né, essa pesquisa, a corrupção como a matriz da desgraça econômica. Motivador. No entanto, tá aí o Lula com 32% na pesquisa. Então o Lula não é identificado com a corrupção para os brasileiros, é complicado, essa leitura é complicada. São os religiosos e os ignorantes juntos, mais ou menos dá 30%.